sou Gisele Pinheiro, diretora executiva do Singularidades, e essa é a terceira temporada do Singcast. Na prática, a teoria é outra? Um programa que ajuda os educadores a responderem perguntas e desafios que eles enfrentam na sala de aula e na gestão escolar, a partir das pesquisas e teorias educacionais. Aqui comigo, Cristiane Mori, professora de graduação, pós-graduação e coordenadora de formação continuada do Singularidades, fonoaudióloga e mestre em linguística. E também Elizabeth Sanada, doutora e mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, psicanalista, psicóloga, pedagoga, especialista em formação integral, competências socioemocionais e práticas educacionais inovadoras. E também é professora de graduação e pós-graduação no Singularidades. Sejam muito bem-vindas, professora Beth Sanada, professora Cris Mori. É um prazer estar com vocês aqui. Neste episódio, nós vamos conversar sobre um tema central para a educação, a psicopedagogia, em focos diferentes processos de aprendizagem. Segundo dados recentes do IBGE, mais de 30% das crianças de 0 a 5 anos estão fora da escola no Brasil, o que impacta o desenvolvimento pleno, especialmente nos campos do letramento e das competências socioemocionais. Esse é um quadro que exige atenção, tanto da psicopedagogia quanto dos processos de alfabetização, que precisam ser cada vez mais articulados e qualificados. Beth, quando ouvimos a palavra psicopedagogia, já identificamos duas grandes áreas de conhecimento, a psicologia e a pedagogia. E aí fica aquela pergunta que todas as pessoas querem saber como que isso se reúne, né? Em outras palavras, exatamente o que é esse campo de atuação da psicopedagogia? Gisele, a psicopedagogia é uma área que une diversos saberes, tanto a pedagogia quanto a psicologia, também como a neurociências e outras áreas que pensam o desenvolvimento das crianças. Então, o foco é pensar os processos de aprendizagem à luz de todos esses saberes, entendendo essa criança não apenas dentro do espaço da escola, mas também em qualquer contexto de aprendizagem onde ela esteja. E a gente vai acompanhando esse desenvolvimento na educação infantil e também pensando em como que ele vai se dar ao longo de todo o crescimento dessa criança, no ensino fundamental, no ensino médio e até na idade adulta. Muito bem. E Cris, sabemos que a alfabetização envolve múltiplos saberes e tempos. Na sua experiência, como essas práticas pedagógicas podem respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem das crianças? Nossa, essa é uma pergunta tão bem-vinda, né? Nesses tempos em que muitos dos colegas professores estão tendo de lidar com avaliações que se pautam por réguas muito estreitas de onde a criança deve estar, de como a criança deve estar. Então, eu imagino assim que seja um alento para o professor poder ouvir que os ritmos de aprendizagem das crianças podem e devem ser respeitados. Isso na educação infantil, é claro, é mais natural, talvez, né? Porque não há aquela... os processos de avaliação da escola não são formalizados, né? Então, o professor consegue considerar, né, esses processos de desenvolvimento e, nos anos iniciais do ensino fundamental, talvez esse respeito pelos ritmos de aprendizagem seja mais desafiador para o professor. De toda forma, quando a gente está pensando na alfabetização e nesse processo de relação com a língua e com a linguagem que o estudante estabelece, é importante que cada professor pense que o processo de construção de cada criança da linguagem escrita é, por natureza, um processo individual que tem mesmo ritmos diferentes. O que o professor precisa é estar atento, por um lado, se ele está oportunizando às crianças os materiais, os espaços e, sobretudo, as práticas sociais, por meio das quais a criança vai ter a oportunidade de pensar a escrita, refletir sobre a escrita, fazer hipóteses sobre a escrita. E, por outro lado, esse professor deve estar atento no curso do desenvolvimento que essa criança está tendo. Então, é muito importante ele, professor, ter um olhar diagnóstico o tempo todo, para ele entender
A Gisele, aqui em maio, ela está entendendo a escrita, entendendo a leitura, de que forma? E agora, em agosto, como ela está entendendo a leitura e a escrita, os usos da leitura e da escrita? Se não houve nenhuma mudança, se não houve nenhuma alteração nesses modos, ele precisa ter mais atenção, né? Ele precisa dizer, será que o problema está no que eu estou oportunizando? Ou será que a Gisele precisa de uma atenção especial em alguma questão? E sobre esse olhar, né, de acompanhamento, como que você vê, Beth, a avaliação dentro desse mesmo contexto que a Cris trouxe para nós? Bom, pensando sobretudo na questão da educação infantil, a avaliação ela é processual. Ela vai acompanhar essa criança em diferentes espaços. Então, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista motor, da construção da afetividade, da sua subjetividade e também alguns processos cognitivos que nós teremos algumas formas específicas de avaliar. Por exemplo, por meio dos jogos, das brincadeiras. Então, isso é um papel bastante importante. Aliado também a algumas questões relacionadas ao desenvolvimento dela, sobretudo por algumas habilidades específicas que ela vai desenvolvendo, da interação dela com as crianças e também por um trabalho bastante alinhado com a família, né? Para entender como que aquilo que se dá dentro do espaço da escola também se representa no espaço da família e vice-versa. Então, é uma parceria bastante importante. Mas também temos de pensar, a Cris falou aqui um pouquinho, né? De como que esse professor oportuniza essas aprendizagens, que o olhar do psicopedagogo também nesse contexto é de orientar as equipes também dentro do espaço da escola, de atuar muitas vezes junto à gestão, para pensar questões relacionadas ao currículo, aos espaços que também são formadores dessa aprendizagem da criança, né? Então, pensar a organização dos espaços, o tipo de abordagem mais adequada ao desenvolvimento daquela criança, aos seus ritmos. Então, é uma avaliação global para pensar esse desenvolvimento da criança e a sua aprendizagem de uma forma integral. Achei bacana você falar das interações entre as crianças, né, como algo a ser observado e ser promovido também, né? De fato, muitas vezes nós vemos ambientes escolares, seja a sala, sobretudo as salas de aula, né, que a própria organização do mobiliário impede o trabalho em duplas ou o trabalho em grupos, né? As carteiras estão ali seriadas, umas atrás da outra. Então, a gente está aqui falando, na prática, a teoria é outra, que é o nome do nosso podcast aqui, e é exatamente isso. Muitas vezes, na teoria, se fala tanto da importância da interação entre as crianças como um potencial de aprendizado para essas crianças, a ideia que a gente tanto valoriza de que o que a criança consegue fazer em cooperação hoje, ela poderá fazer sozinha amanhã, né, que é uma ideia do Vygotsky, mas se o próprio mobiliário, o próprio espaço da sala não permite essas interações, isso vai ficar só na teoria, né? Então, muito interessante pensar que o psicopedagogo é um profissional que pode ajudar as equipes escolares, sobretudo a equipe pedagógica, a pensar sobre isso, né? Muito bacana. E nesse contexto, existe algum comportamento infantil ou né, do estudante, independente, né, se estivermos falando somente da educação infantil, mas que deva ser considerado por esses professores para poder ter uma identificação de que aquela criança, aquele estudante precisa de um acompanhamento psicopedagógico, de algum olhar diferenciado? Isso é muito importante para a gente pensar junto, por duas vias. Bom, primeiro, muitas vezes se tem aquela impressão de que é papel do professor, da professora, diagnosticar o espaço da sala de aula, né? Então, isso é um alerta importante para a gente poder pensar. Qual é o limite entre eu diagnosticar e eu identificar algo sobre o qual eu preciso intervir precocemente, né? Então,
por exemplo, quando a gente está ali na formação do psicopedagogo e também, né, na formação desse espaço de construção de olhar para o que acontece dentro da escola, a gente vai chamando a atenção para questões do desenvolvimento que são trabalhadas, por exemplo, à luz de diversos autores, que são autores próprios mesmo do campo da educação, como Piaget, Vygotsky, Vallon, e vai nos dando uma dimensão do que é esperado em cada faixa etária. Então, a gente tem, por exemplo, ali o que é esperado de um bebê, quando ele deve sentar, quando ele deve andar, quando ele já começa a conseguir comer sozinho, a construir elementos para sua autonomia. E a gente vai construindo, então, uma média que vai dando notícias do que é esperado numa determinada faixa etária. A gente nunca vai padronizar esse desenvolvimento, mas são alguns indicadores que nos permitem identificar, por exemplo, que uma criança já estaria apta a falar, mas que ainda não está falando. Então, a gente tendo esse olhar e também criando um espaço de escuta, que é muito importante, a gente vai conseguindo trabalhar em parceria com esse professor, com essa professora, com a gestão, para entender, né, como é que está aquela criança em relação a ela mesma, que é algo muito importante, e, ao mesmo tempo, como ela está em relação ao grupo. Porque a gente sempre tem de trabalhar nessas duas vias, né? Então, o principal, a criança em relação a ela mesma, que foi o que a Cris pontuou um pouco em relação à alfabetização, inicialmente, e também ela em relação ao grupo. Também pensar em quais são as expectativas de aprendizagem e no que a gente está ofertando para essa criança também, enquanto possibilidade de se desenvolver. E se você percebe uma discrepância muito grande a esse respeito, então é o momento de você olhar com um olhar mais apurado. Muitas vezes entender o que pode estar acontecendo na família, em outros espaços. Então, às vezes, as questões que a criança apresenta como uma dificuldade pode ser um efeito de algo novo que está acontecendo na família. A chegada de um irmão, a separação entre os pais, uma mudança de endereço. Mas se essas coisas não estão ocorrendo e se a gente está percebendo que se demora muito aquela criança naquela dificuldade, cabe investigar um pouco mais. Então, às vezes, chamar o olhar de um outro profissional, ou um psicólogo, ou um neuro. Então, sempre um trabalho ali que se dá de uma maneira conjunta, né, entre o que se dá na escola, na família, e pelo olhar dessa pessoa responsável, ou pelo campo da psicopedagogia, ou por qualquer outro profissional que possa somar a esse olhar para a criança nesse momento. Fiquei pensando, de tudo que você falou, o quanto é importante que na formação inicial dos professores nós possamos garantir esses saberes para eles, né? Acho que tanto eu quanto Beth estamos ali diretamente envolvidas com a formação de professores no Instituto Singularidades, na graduação, né, na licenciatura em pedagogia, e o quanto é importante que eles, futuros professores, agora em formação, possam, quem sabe aqui nos ouvindo, né, nesse outro espaço, possam perceber a importância de saber desse desenvolvimento, digamos, médio, que esses autores levaram uma vida descrevendo, né? O quanto é importante para que isso balize um olhar para as crianças que estão ali na escola, entendendo que não é uma régua a ser seguida à risca, não é algo escrito em pedra, mas é algo que é uma referência. E você falou, eu acho uma coisa importante, Beth, que é olhar a criança em relação a ela mesma e em relação ao grupo. Porque olhar em relação ao grupo também te dá essa dimensão, né? O que é que eu estou oportunizando, né? Como professor, como escola, e a maioria ou todas as crianças estão conseguindo avançar e construir conhecimentos com isso que está sendo oportunizado, e uma criança em particular parece não estar sendo suficiente tudo isso que está acontecendo. Agora, se eu olho só a criança em relação a ela mesma, aí eu fico refém só dessas teorias, né? Então...
E tem uma coisa importante que você traz, Cris, que me fez lembrar também de uma preocupação com o excesso de diagnóstico que a gente vem enfrentando hoje, sobretudo na educação infantil, né? Então, as coisas estão cada vez mais precoces. Essa preocupação em logo rotular o que a criança possa ter e mesmo medicalizar essa criança. Então, aqui a gente também destaca uma especificidade da psicopedagogia, que ela não é focada só na identificação de alguma dificuldade, mas que ela está principalmente a serviço de potencializar as aprendizagens. Então, a gente não olha só para aquilo que não está dando certo, mas também para aquilo que a gente pode melhorar ali no processo de aprendizagem dessa criança, né? E um alerta, porque hoje a gente fala de muitas questões, TDAH, TEA, e a infância, ela é um período de muitas transformações. Então, muitas vezes, se você já olha para uma determinada postura, um determinado comportamento da criança e você já nomeia aquilo patologicamente, você acaba sequestrando a criança naquele lugar e deixa pouca margem para que ela possa se colocar de uma forma diferente. Então, a gente tem essa preocupação também na infância com a questão dos diagnósticos. Acho que é muito importante esse aspecto que você destaca da oportunidade de trabalhar potencialidades também, de apoiar potencialidades, e não somente de estar no lugar das ausências, né, de possíveis lacunas que possam existir e que a psicopedagogia possa estar nesse lugar de contribuição. E acho que você também trouxe uma reflexão importante, que o cuidado, né, com os rótulos, para que também não se estabeleça neste momento, né, já que haja muitos diagnósticos estão postos, né, mas que não sejam necessariamente determinações, né, e sim confirmados ou não, né, mas que sejam pontos de partidas, o olhar do docente seja soberano. Acho que essa é uma reflexão muito importante. Acho que quem tem ouvido muito isso também, a professora Cris aí também, que, no convívio, numa turma de formação continuada, aqui seria um curso de pós-graduação, como que isso que nós estamos conversando aqui se manifesta? Que dores que chegam até essa sala de aula, ainda que nós estejamos falando aqui, né, sobre a temática da alfabetização, mas que esses professores trazem, que vão buscar esse apoio de saber mais, que auxílio que eles estão buscando nesse contexto? Mas não tenha dúvidas que você pensou nisso agora, né? Dá para entender, né, Gisele, que você tenha pensado nessa questão agora, a partir do que a Beth colocou. Temos visto que uma das maiores dores que os professores têm enfrentado em suas salas de aula é justamente isso que a Beth nomeou aqui, desse excesso de patologização. E é bem curioso a gente pensar nisso, porque nós já tivemos décadas atrás trabalhos importantes que denunciavam o quanto as crianças estavam sendo patologizadas e o quanto o olhar tinha de se voltar para a escola, se voltar para a formação do educador, do professor, se voltar para a estruturação dessa escola. E hoje, por uma série de razões que o tempo aqui não nos permite discutir, se voltou a esse olhar quase que exclusivo para a criança, né? De culpabilização. E como a Beth bem mencionou, a criança é sequestrada, né? Nesse lugar de culpabilizada pelo que está acontecendo, pelo que ela não está rendendo, pelo que ela não está apresentando. Então, eu vejo bastante isso, desse lugar da formação continuada, essa ser uma importante dor do professor. Por um lado, como identificar, como localizar uma criança que, de fato, pode estar precisando de um olhar mais atento, né? De uma avaliação multidisciplinar, um diagnóstico diferencial. Mas esse professor, ele também está ele também está enfrentando a presença de crianças já diagnosticadas em sala, já com o laudo, né? Então, essa dor também é real. Como é que eu lido, muitas vezes, sozinho, sem um auxiliar, sem um apoio dentro da escola, com essa diversidade, com essa heterogeneidade na sala de aula. Então, saber como lidar com essas crianças que já têm um diagnóstico,
né? E saber como identificar, ajudar a identificar crianças que podem precisar, tem sido uma dor importante. E o curioso, porém compreensível, é que isso aparece num curso de formação continuada, mais diretamente ligado ao tema. Então, com os seus alunos lá, né, Beth, de psicopedagogia, como eu tenho, assim, num curso de neurociências ou num curso de inclusão, isso aparece, mas parece ser uma questão natural, afinal, aquelas pessoas procuraram por esses cursos, né? Mas também aparece num curso que, a princípio, não está discutindo isso. Então, um curso como uma pós em alfabetização, né, que a rigor não está ali para discutir especificamente essa questão, essa é uma dúvida que aparece a todo momento. Então, de fato, é uma questão que nós, como sociedade, que formamos professores, seja na formação inicial, seja na formação continuada, não podemos mais nos abster de discutir, né? E como que isso se conecta, agora, né, ampliando a pergunta para ambas, né? Se nós somarmos, acrescentarmos mais um elemento a esse desafio, que foi o pós-pandemia, né? Quando falamos aqui, dando um passinho da educação infantil, indo aí para o ensino fundamental, como que isso vem sendo trabalhado sobre os olhares, seja da alfabetização, da psicopedagogia, para essas possíveis lacunas, né? Que tipo de abordagem tem sido necessária e requerida com esses estudantes? Bom, a gente começou o nosso Singcast falando um pouco das questões socioemocionais também como um objetivo aqui da nossa pauta. E a pandemia, o que que ela trouxe, né? Ela trouxe a questão do isolamento. Então, pensando lá no começo, já na educação infantil, as nossas crianças que precisam desse contato entre as outras, né, ali dos espaços do brincar com os seus pares, elas não tiveram isso. Então, a gente vai percebendo que as crianças que chegaram no pós-pandemia para a escola pequenas tinham muita dificuldade de socialização umas com as outras. As que já estavam na escola e foram afastadas por conta da pandemia, desaprenderam muito do que sabiam antes. Então, a gente tem visto um aumento muito grande das dificuldades de interação, os limites, né? A palavra parece que ficou secundária nas interações. E isso vai revelando um sofrimento que aparece também dentro da escola, uma dificuldade maior de contato com os próprios conteúdos formais que são oferecidos na escola. Porque quando a gente pensa, né, o que que a escola traz de importante? Não são só os conteúdos formais, os aspectos relacionados a cada área de aprendizagem, mas muito do que a gente consegue desenvolver do ponto de vista cognitivo se dá justamente porque a gente tem todos os aspectos afetivos e motores relacionados a isso. Se a criança ela foi privada de alguma forma de trabalhar esses aspectos, ela também não vai bem muitas vezes do ponto de vista cognitivo, né? Na hora de fazer uma lição, né, dar mostras do que aprendeu na área de linguagem, na área lógico-matemática, das ciências. Então, a gente tem tido de fazer um trabalho muito próximo aos professores, às professoras, para conseguir também ter um olhar mais focado nesse desenvolvimento socioemocional, na retomada desse trabalho com o corpo, que ele é fundamental, né, no acolhimento a essas subjetividades que vão se encenando ali, e também como suporte a esses professores e professoras também, na perspectiva de validar os seus saberes pedagógicos, né, porque a gente trouxe aqui um olhar mais abrangente do que é esse desenvolvimento dentro do espaço da escola, do que é esse olhar macro para tudo aquilo que está envolvido no processo de ensinar e de aprender, mas o que se tem de valorizar dentro do espaço da escola é a dimensão pedagógica,
né? Então, oferecer suporte para esse professor também poder lidar com as suas frustrações diante daquilo que ele não consegue abarcar aí dentro do campo da inclusão, auxiliá-lo na produção, por exemplo, de planos individualizados de ensino, nessa personalização para os casos que fogem do padrão. Então, a gente tem dado um suporte nessa perspectiva que é muito importante. E os casos que extrapolam o espaço da escola, a gente também tem aí a dimensão da psicopedagogia atuando na clínica, né? Uhum. Que é um outro ponto importante também que a gente trabalha na nossa pós, ali no Instituto Singularidades, que é a formação para atuação na clínica, para aqueles casos que não podemos acompanhar especificamente dentro da escola. E daí esses alunos têm estágios para Eles poderem têm. fazer. Eles têm, dentro do nosso curso, eles têm um semestre de estágio e de supervisão clínica também para saírem habilitados a atuar nesse campo. É fundamental. Vocês podem falar um pouquinho mais para nós, assim, como que é essa pedagogia clínica? Quem quer saber mais sobre isso e os estágios e que está nos escutando, como que é esse campo de atuação do psicopedagogo? É um campo bastante importante, e nós oferecemos uma formação robusta para isso, porque a atuação clínica do psicopedagogo envolve todo um olhar para os processos de avaliação e os processos de intervenção. Então, são tempos diferentes, que envolvem desde o recebimento daquela família, daquele aprendente na clínica, para identificar quais são as suas dificuldades, qual é a sua demanda. Então, nós temos várias ferramentas que vão pensar esse sujeito desde a sua questão específica com a aprendizagem, o modo como ele lida com as suas dificuldades ou as suas especificidades, o lugar que ele ocupa dentro da escola ou dentro da família em relação a isso. E temos ferramentas específicas da psicopedagogia, como testes projetivos, caixa lúdica, entre outras ferramentas, né, que são apresentadas durante o curso e os interessados, né, quem está ali se formando nesse campo da psicopedagogia, vai se instrumentalizar em como utilizar esses recursos a fim de avaliar e identificar quais são as necessidades daquele aprendente. E, consequentemente, também identificar qual é a melhor ferramenta de intervenção para auxiliar aquela criança ou adolescente, mesmo adultos e idosos, a como desenvolver-se naquelas questões que são mais delicadas, que estão relacionadas a algum processo, por exemplo, como uma dificuldade de aprendizagem ou, digamos aí, uma dislexia, uma descalculia, que são coisas que surgem dentro desses processos de avaliação como necessidade de intervenção. E também oferecer suporte para questões relacionadas, por exemplo, aos transtornos de aprendizagem, como o TDAH, TEA, que vão trazer especificidades na forma desse sujeito aprender, né? Então, é importante essa formação, e a prática durante o próprio curso vai garantir a essa pessoa que está se formando em psicopedagogia fazer uma boa intervenção depois de formada. Então, eles atendem pessoas que apresentam especificidades no processo de aprendizagem e são supervisionados em curso para essa intervenção adequada. Beth, só para poder, vou reforçar aqui, Cris, essa pergunta com a Beth, mas só para poder contribuir com quem esteja nos ouvindo nesse momento também, o que difere do ponto de vista de diagnóstico, já que você acabou de trazer aqui situações de avaliação, de diagnóstico, o papel e o campo de atuação de um neuropsicólogo, de um psicopedagogo? Um psicopedagogo pode fazer as mesmas avaliações e diagnósticos de transtornos diversos, ou não? Até onde vai esse campo de avaliação do psicopedagogo? Bom, nós temos algumas ferramentas específicas na psicopedagogia e que
estão voltadas para algumas dificuldades mais gerais de aprendizagem, e quando a gente fala de psicopedagogia, podem haver aprofundamentos e ferramentas que são específicas ali, pensadas nesse campo mais de transtornos, que no curso padrão a gente não aprofunda tanto, né? Então, são áreas que podem confluir e que, a partir da primeira formação em psicopedagogia, cada profissional vai se especializando e vai buscando aprofundar a fim de abarcar outras questões que possam vir a ser colocadas. Então, como eu disse anteriormente, nós não temos uma formação em psicopedagogia focada especificamente nas patologias. E quando a gente já vai para o campo mais da neuropsicopedagogia, por exemplo, você já vai adentrando mais outras questões que podem estar mais relacionadas a transtornos específicos. Então, eu diria que a gente vai abrangendo mais o nosso olhar, vai ampliando, né? Mas são áreas que confluem e que muitas vezes conversam entre si, e que vai muito da especificidade também da formação daquele profissional. Então, a gente já começa esse trabalho de construir uma identidade para esse psicopedagogo ou psicopedagoga dentro do nosso curso, e vai oferecendo as ferramentas básicas para que ele possa atuar, e ao longo da sua formação ele vai podendo escolher outros campos para ampliar essa intervenção. Então, é algo que a gente diz que, assim, o psicopedagogo está sempre num desenvolvimento contínuo de aperfeiçoamento, né? Isso na área da educação como um todo e na área da saúde também. Mas para que a gente possa abarcar, inclusive, novas demandas que vão chegando a partir das mudanças no campo social, Claro. né? Todos esses desafios que a gente vem enfrentando ultimamente. Vocês observam que sejam esses auxílios em processos de aprendizagem que nós falamos aqui, né, de diferentes estágios do desenvolvimento, né, que vem desde a criança. Eu queria chegar nos jovens e adultos também. Como que isso acontece, tanto do ponto de vista da alfabetização, quanto... né, porque nós temos programas específicos, né, dessa alfabetização de jovens e adultos, quanto também esse olhar da psicopedagogia nessa faixa. Bom, geralmente, quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, de intervenção psicopedagógica, se pensa muito na infância e no ensino fundamental, né, na educação infantil e ensino fundamental. Mas é importante dizer, a aprendizagem ela nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. Então, cada vez mais a gente tem visto a figura do psicopedagogo atuando também com adultos e também com idosos, por exemplo, né, no ensino superior, muitas vezes, esse sujeito que ele teve uma especificidade no processo de aprendizagem, ele carrega essas especificidades para o ensino superior. Então, a gente tem cada vez mais presente a figura do psicopedagogo intervindo também como uma pessoa que vai auxiliar dentro desses processos. Muitas vezes, dentro das empresas, também é algo que se esquece, né? A figura do psicopedagogo como alguém que é um desenvolvedor também, né? Das potencialidades dessa pessoa que está querendo ali enfrentar uma nova área dentro da sua formação profissional. Isso é muito importante. E os idosos também, né? Eles também precisam aprender a lidar com essa nova fase da vida. Muitas vezes escolhem um conhecimento novo, uma área nova, diferente daquelas que seguiram ao longo de toda a sua trajetória profissional. E ter essa figura que está olhando para os seus processos de aprendizagem é fundamental, né? Então, desde questões mais relacionadas a como fazer uma escolha por uma outra área de interesses dentro do campo da aprendizagem, como algumas questões específicas, algumas dificuldades que podem advir com o avançar da idade. Então, são momentos de ressignificação da vida daquele sujeito e da relação dele com os processos de aprendizagem. Então, é importante também ter esse profissional ali para oferecer um apoio e abrir outras frentes, né, para essa pessoa. Você me fez pensar uma coisa que, assim, quando a gente fala
em educação infantil e principalmente anos iniciais, a gente pensa muito na alfabetização. E a pandemia, por exemplo, trouxe muito essa discussão, né? Que as crianças estavam tendo dificuldades para se alfabetizar. Sabemos de dados importantes mesmo, que decorreram da pandemia. Porém, a alfabetização, entendida como estrito sensu, entendida como domínio da tecnologia de ler e escrever, né? Saber ler e escrever, ela é menos o problema, né? Do que uma dificuldade para ler e escrever textos, compreendendo e se expressando por meio desses textos, que é o que a gente costuma chamar de letramento, né? O que nós temos visto, né, e você me fez pensar nisso quando você falou do ensino superior. Nós não temos no ensino superior um estudante que não está alfabetizado, né? Não é dessa natureza a dificuldade. Os jovens e os adultos, de um modo geral, a não ser pensando, claro, naquele jovem e adulto que está inserido dentro de uma educação específica para eles, que é a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, porque daí sim a gente está falando de jovens e adultos que ou sequer conseguiram acessar a escola ou, por motivos diversos, acabaram expulsos dessa escola no momento certo, né? E agora precisam acessar a EJA. Mas se a gente pensar em jovens e adultos, de um modo geral, o problema da aprendizagem, dos processos de aprendizagem, ele não estará na alfabetização, a não ser que seja um caso muito grave, um transtorno muito importante. Esse problema estará nos usos que esse sujeito não aprendeu a fazer da leitura e da escrita, da falta de compreensão dos textos que lê, né? E isso eu acho, sim, que a pandemia causou um estrago que a gente ainda não tem a dimensão. Não mensura tudo Não isso. mensura o quanto os nossos jovens, hoje já alguns adultos, adultecendo já, né, não compreendem o que lê. Uma leitura mais extensa, uma leitura mais profunda, que requer relacionamento entre as partes do texto, diálogo entre aquele texto e outros textos, né, e outros conhecimentos, uma leitura que vá além, claro, da mera decifração. Aqui a gente tem um problema importante, né? E que é um problema de aprendizagem, que não Sim. deixa de ser. Não deixa de ser. Bem, estamos chegando aqui ao final do nosso Singcast. Uma delícia poder trocar com vocês, ouvi-las. E antes de finalizar, queria pedir uma contribuição de vocês, a quem nos escutou, que desejar saber mais, sejam sobre essas influências, né, essas especificidades que você trouxe para nós aqui, Quiris, né, relacionada à alfabetização, ou as vertentes da psicopedagogia. Que conselho, que orientação que vocês dariam? Acho que eu vou começar, então, para a gente mudar Sim. um pouco o script, né, Beth? Olha, há muito material na mídia, de um modo geral, sobre alfabetização e menos material sobre letramento, né? Então, o público leigo tende a achar mais material sobre a chamada alfabetização. O público que já é de professores, até pelo próprio modo como ele faz a busca, ele pode encontrar mais materiais sobre a alfabetização. Então, do ponto de vista das pesquisas que as pessoas podem fazer para lerem e se informarem, né? Colocando o in entre parênteses, formarem e informarem, eu diria duas coisas. As buscas, né, que os navegadores permitem fazer vão te levar para uma miríade de artigos e reportagens que tratam a alfabetização de formas muito diferentes. É preciso ter bastante cuidado com soluções mágicas. A alfabetização, entendida estritamente como domínio do sistema de escrita, ou aprender a ler e escrever, talvez ela até possa conviver com uma solução mágica, rápida, né? Eu alfabetizo em 3 meses, eu ensino seu filho a ler e a escrever em 6 meses.
só que não é de alfabetização. O nosso problema não está aí, né? O nosso problema está na compreensão e no uso da leitura e da escrita. E, portanto, isso requer de nós um cuidado naquilo que a gente lê, buscando informações que considerem a complexidade da leitura e da escrita. E é claro que para aqueles que, de alguma maneira, já lidam, né, com a educação, são educadores, são professores ou estão na área, é claro que eu vou convidá-los a conhecer os cursos de extensão e de pós-graduação que nós temos no Instituto Singularidades, que eu tenho certeza que há algum ali, ou por acontecer em breve, ou acontecendo, né, que pode ajudá-los a pensar e a se formar mais profundamente, seja nas questões estritamente aí da alfabetização e do letramento, mas em tantas outras, como a psicopedagogia, neurociências, inclusão, enfim, outras tantas. Então, esses acho que seriam aí as minhas duas dicas, que não são soluções mágicas. Excelente. Eu vou pegar carona aí nessa questão do risco das soluções mágicas, porque nada que é bom se desenvolve tão rapidamente. Então, acho que também chamar a atenção, queria indicar visitarem o site da Associação Brasileira de Psicopedagogia, que é um site que traz todos os documentos de regulamentação da psicopedagogia. E por que faço esse link com a questão de, né, não existem coisas rápidas e nem mágicas? Porque justamente ali a gente vai falando de tudo que é esperado para que se forme um bom psicopedagogo. Então, a gente tem algumas diretrizes, algumas orientações que envolvem uma carga horária mínima para a formação desse psicopedagogo, exige a prática de estágio, exige uma série de questões do ponto de vista conceitual também que são muito importantes e que nós oferecemos, então, no nosso curso de pós lá no Instituto Singularidades. Então, gostaria de convidar todo mundo a conhecer o site, a ler as diretrizes para esse trabalho. Ali temos também artigos, temos referências de bons livros e conhecer o nosso curso, né? Fazer uma visita, entrar em contato conosco para saber mais a respeito. Ótimo, muito obrigada. Obrigada pelas dicas. Tenho certeza que vão contribuir bastante. E agradeço também a todos que nos acompanharam, que ouviram aqui o nosso Singcast. E você, conseguiu saber mais sobre a psicopedagogia em diferentes processos de aprendizagem? Se gostou desse conteúdo, então aproveita, segue a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram, @Instituto Singularidades. Obrigada por dividir seu tempo conosco. A gente se encontra no próximo episódio para continuar o nosso diálogo de educadores para educadores.